Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Esse CD Libertação, ele é mais longo, né? São 2 CDs e são 20 mensagens. Quando eu olhei o título Libertação a primeira vez, eu pensei, mas eu não preciso de libertação, não tenho possessão demoníaca, nunca tive, né? Porque sempre eu vinculei libertação com uma pessoa endemoniada que precisa ser liberta. Mas eu comprei o CD para ouvir. E quando eu ouvi as 20 mensagens em uma semana, também eu fui muito rápido, né? Então, Mas, pelo jeito, esse é aqueles materiais que a gente começa a ouvir que é mais. E aí continua e faz rápido o material, né? E aí eu lembro que em uma semana eu ouvi as 20 mensagens, anotando, acompanhando com a Bíblia. E quando eu terminei a 20ª mensagem, eu comecei a chorar e não parei mais. Olha só. E aí eu lembro que eu não entendia direito por que eu chorava tanto. Eu só sei que eu chorava os dias inteiros. E as pessoas que conviviam comigo perguntavam, mas o que está acontecendo? Por que tu chora tanto? O que houve? E eu não sabia explicar o que estava acontecendo, eu só sabia que alguma coisa dentro de mim estava mudando e eu não sabia no que ia dar aquilo, né? E nessa época, foi bem logo que eu comecei a frequentar a igreja. Acho que fazia uns 2, 3 anos que eu estava na igreja quando eu ouvi esse CD. E eu cursava faculdade. E estava já 2 anos e meio, no meio da faculdade, e não conseguia ter paz de que aquilo era a vontade de Deus para minha vida ou não, eu tinha dúvidas. Quando eu iniciei a faculdade, eu tinha certeza. Não, é isso que é para mim fazer. Claro, no padrão natural do mundo, a sequência é, né? Sai do 2º grau, vai para a faculdade para ter um diploma para depois trabalhar. E eu segui o padrão natural mesmo já estando na igreja. Só que com o passar do tempo, eu já não conseguia ter paz plena e certeza que era aquilo que Deus queria para mim. E aí, bem nesse período, eu ouvi o CD Libertação, que me libertou, né? Glória a Deus. Então, depois daquela choradeira, Deus trouxe na minha mente qual era a vontade que Ele tinha, né, para a minha vida. E que Ele não tinha planos de que eu fosse terminar minha faculdade e que eu fosse trabalhar como advogada, porque eu cursava Direito, né? Mas que eu deveria trabalhar só para Deus. Isso foi muito difícil de aceitar no início, porque a minha família natural não congregava na igreja, né? Só a minha mãe naquela época fazia parte da igreja, meu pai não, e avós, tios, ninguém mais na igreja. E como que eu ia enfrentar todos e dizer, olha, eu quero ser missionária, eu não quero mais continuar nessa faculdade, eu quero trabalhar só para Deus. E aí fica aquela pergunta dos nossos parentes, certo, tudo bem, quanto ganha essa profissão? Isso, né? foi a primeira pergunta. E agora? Sim, a primeira pergunta que meu pai fez foi, quem vai te sustentar? E eu disse, Deus! E ele disse para mim, lembra que eu não sou Deus, então a partir de agora não dependa mais de mim. Olha que prova. E Deus me sustentou, né? Tanto que eu tô até hoje, né, só trabalhando para o Senhor, né, envolvida com a obra dele, e nunca me faltou nada. Mas esse CD fez essa libertação em mim, porque eu não sei que obra de mistério que fez na minha vida, mas eu lembro que tem mensagens aqui que falam a respeito do poder latente da alma e que fala a respeito do poder que existia na alma de Adão quando Deus criou o homem e colocou um homem só para cuidar do mundo inteiro. Então, esse assunto trabalhou muito em mim para eu ver que o investimento natural era nada diante do poder que Deus tinha dado para o homem. E aquilo foi trocando os meus princípios, foi trocando os valores na minha mente, me convencendo de que o que Deus tinha para mim, claro que tem pessoas que Deus quer usar numa profissão natural para captar recursos financeiros para o reino, para evangelizar, para ganhar almas, né, no mundo, mas o que Ele tinha para mim não era o que eu queria, que era justamente isso, né? E através desse CD Libertação, Deus me libertou desse plano natural que eu tinha de cursar Direito, de ser advogada, de ser juíza, né? Tudo isso eu queria. E Deus tirou tudo, me convencendo de que eu só seria feliz fazendo aquilo que Ele tinha para mim, que era como o que fala na ministração do poder latente da alma, que o homem perdeu 90% da capacidade que ele tinha de servir Deus e de expressar Deus, e a capacidade mental, emocional e de produção dele, ele perdeu com o pecado.
e que ficou só com 10%, e que as pessoas que hoje não buscam a restauração e que não buscam fazer a vontade de Deus, elas continuam usando pouco daquilo que Deus teria para elas. E isso me libertou, me fez tomar a decisão de fazer aquilo que Deus queria comigo, né? E tem uma outra mensagem também no CD Libertação, é a realidade espiritual ou obsessão, é o título. E era justamente o que eu estava vivendo. Porque a realidade espiritual que Deus tinha para mim era que eu abandonasse o meu projeto natural. E a minha mente estava obcecada em insistir num projeto que eu tinha desde pequena, né? E aí essa mensagem também que iluminou a minha mente para eu tomar a decisão de sair dessa obsessão, desse engano, dessa tentativa de lutar contra Deus, né? E ver que, por mais que eu me esforçasse, eu jamais seria feliz se eu não fizesse aquilo que Deus queria e vivesse a realidade que Deus queria, né, para mim. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.